Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um Nova Geração e hoje é episódio 7 com a Gabriele Bacelas, convidada lá do Rio de Janeiro, que é psicóloga, psicóloga do esporte, e a gente vai conversar hoje um pouco sobre a história dela dentro da psicologia do esporte, a relação com o esporte e um pouco mais aí sobre psicologia. Então, Gabriele, muito obrigado por ter aceitado o convite. Já te acompanho há algum Imagina, tempo, que acho que agradeço. te conheci em algum congresso, assim, depois eu fui seguindo. Acho incrível o conteúdo que você produz há um tempão já. E agora você está voltando, né? Agora que você acabou se Obrigada. formando. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado. Imagina, que agradeço. Uma honra ter sido convidada. Que bom. E Gabriele, ó, já para começar, eu queria saber como é a sua relação com a psicologia do esporte, sabe? De onde começou isso? Então, com a psicologia do esporte, foi bem no iniciozinho da graduação, no Uhum. finalzinho do primeiro período para o segundo, né? O professor Alberto, ele está até aqui. Ele apresentou a psicologia do esporte e fiquei encantada, né? Sempre, de alguma maneira, tive ali minha relaçãozinha, minha proximidade com o esporte. Desde pequenininha já Aham. me aventurei em ginástica, natação, judô. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei. E saber que eu poderia juntar uma coisa que eu tinha escolhido como minha profissão com uma coisa que eu gosto foi Sim, sensacional para mim. Então, desde o momento em que eu descobri essa possibilidade, me agarrei nela e estou aí desde então. fantástico. E no caso dessa relação sua da infância, como o esporte foi apresentado assim para você? Foi algo natural, foi da família ou foi algo que foi realmente uma busca sua? Então, na verdade, foi um pouquinho dos dois, né? Na escola que eu estudava há Uhum. bastante tempo atrás, tinha um projeto da prefeitura em que alguns professores estavam ali dando, né, essas aulas Sim. para quem tivesse interesse. Era um projeto social mesmo, né, para inserir crianças no esporte, trazer toda essa coisa, né, do movimentar o corpo e tudo Aham. mais, trazer saúde. E fui indo e depois foi por busca minha mesmo, né? O primeiro contato foi com a ginástica e Sim. depois, que foi por esse projeto social, e aí depois foi por busca minha mesmo, né? O judô foi por busca minha, a natação foi por busca minha e também por recomendação médica, que eu sempre tive muito probleminha respiratório e o médico Aham. recomendou, então eu já gostava, né? E fui com tudo. Massa. E aí, no caso, quando você entrou na psicologia, você não tinha essa ideia, né? Tipo, que existia a psicologia do esporte. Você acabou entrando pela psicologia mesmo. Foi, não fazia ideia que existia psicologia do esporte. A gente geralmente só conhece aquele básico, né? Psicologia Aham. clínica, tá ali no consultório atendendo. Sim, sim. Então, até mesmo as outras áreas da psicologia, organizacional, os ramos que a gente tem também não conhecia. Uhum. Então, é um contato que a gente acaba tendo, né? Aquela coisa que as pessoas sempre falam, quando a gente entra na universidade, parece que o mundo se abre assim pra gente, né? Sim, E foi basicamente isso que aconteceu. legal. E aí, nesse seu primeiro contato, que você acabou tendo na graduação, né, com a psicologia do esporte, através do professor Alberto, o que você foi conhecendo, assim, tipo, você já foi participando de pesquisas, o Alberto é o cara da pesquisa, né? Bem conhecido. Você É, foi mais essa linha da pesquisa, você foi mais uma linha tipo de estágio, de projetos que tinha na sua universidade? Como foi deixa isso? eu te contar que foi um pouquinho de cada coisa, assim, né? Caramba. O primeiro contato mesmo foi Aham. pela pesquisa, Sim. pelo laboratório, os estudos, né, que vinha sendo desenvolvido no laboratório. E aí colei no professor Alberto e até enchi o saco dele, não, Alberto, por favor, por favor, por favor. Mas, E aí, através da pesquisa, fui migrando para outras coisas, né? Estágio e, enfim. Mas o contato mesmo inicial foi pela pesquisa. fantástico. E aí, era sobre o que essas pesquisas inicialmente? Era mais no futebol, Então, outro contexto? na verdade, eram pesquisas que vinham sendo desenvolvidas lá no laboratório com Aham. o pessoal que estava no mestrado na época. Sim, sim. Então,
eram, assim, tinham vários temas, né? MMA, futebol, e só que eu acabei me encantando pelo MMA, pelo estudo, né, que estava sendo desenvolvido ali. Uhum. Sempre tive muito esse gosto, né, por entender sobre o funcionamento do cérebro, como Sim. que funciona, né, toda essa coisa que meio que guia o nosso comportamento, nossas ações. Então, como era um estudo muito voltado para essa parte, eu Aham. mergulhei nele, né? Que foi o estudo da Raquel sobre concussão nos esportes de combate, né? No Massa. MMA e tudo mais. E aí, a partir disso, nasceu a minha monografia também, meu bebezinho, meu xodó, Aham. que foi o estudo que, assim, me encantou e me fez mergulhar de vez nesse mundo da pesquisa. Uhum. Até se eu me lembro bem, acho que foi no evento da Assoperg, acho que é assim que pronuncia, que foi online, o último foi durante a pandemia, que você estava apresentando exatamente um trabalho sobre isso mesmo, sobre, Foi, sobre foi. lesão, parte cerebral, que no caso era E legal. Isso. Uhum. Esse último foi um estudo de caso que a gente Aham. apresentou, já foi com atleta de futebol. O Sim, sim. primeiro que eu apresentei já não era no modo online, não, já ainda era no presencial, né, um tempinho atrás, foi Uhum. da concussão, mas esse último realmente foi do estudo de caso. Uhum. Você vê, não Fantástico. adianta. O cérebro da gente é um negócio curioso. Uhum. E a partir disso também, durante esse período, além da área da pesquisa, que acabou levando sua monografia, aí você pensa em fazer, por exemplo, mestrado, tal, continuando essa Sim, pesquisa? sim. Com certeza. O objetivo é continuar mesmo, né, seguindo essa linha, Uhum. essa mesma temática, né, até para que a gente consiga se aprofundar, trazer mais essa compreensão de como que os traumas cerebrais afetam a saúde mental, o Sim, bem-estar, o funcionamento cognitivo dos atletas, mas não só trazer essa compreensão, porque às vezes as pessoas ficam com um pouquinho de receio quando a gente está ali querendo pesquisar e mostrar alguma coisa que não está funcionando legal. aham, Tá querendo trazer problema aí, sim, querendo acabar com o negócio. E não é bem assim, né? Eu acho que o intuito maior da gente é sempre melhorar aquilo ali, né? Tentar, pelo menos, minimizar o máximo possível aqueles danos que são causados, né? A gente não tem sim, como dizer que não são. Tem danos, tem consequências. A gente só quer entender como são essas consequências e como que a gente pode minimizar elas. E o intuito é justamente esse, né? Ter uma compreensão mais aprofundada de como esses traumas trazem essas consequências para esses atletas e entender como que a gente pode fazer o acompanhamento de forma mais efetiva para poder minimizar esses danos. perfeito, bem legal. Diferente, né, assim, desde a primeira vez que eu vi você falando sobre isso, eu achei bem fora do comum, né, nas pesquisas, sabe? Você mistura tanto somente essa parte da neurociência, como também essa temática de lesão que, como você falou, sempre parece que a gente está buscando problemas, mas também podemos estar buscando soluções, né? Para tentar ajudar ao máximo, Sim, principalmente atletas que constantemente acabam sofrendo de lesões. sim, Fantástico. exatamente. E para além dessa parte da pesquisa, quem mais você acabou se envolvendo durante o período da graduação? Ainda na graduação, eu comecei o estágio no futebol lá no Fluminense em 2019. E foi, antes disso, já tive uma experiência também breve com basquete Nossa. no clube municipal aí da Tijuca. E, assim, foram experiências que agregaram muito, sabe, para mim, para entender sobre a nossa atuação, entender que a gente precisa conhecer as modalidades em que a gente está se inserindo, não é só a gente ir achando que, eu conheço técnica X, Y, Z, vou lá aplicar, pronto, acabou. E não é assim, né? Uhum. A gente precisa entender toda a dinâmica por trás daquela modalidade, o que que o atleta precisa fazer para poder estar desempenhando a sua função naquele esporte específico, tudo que está por trás desse desempenho, né? E, enfim, só trazer essa pontuação. Então, Sim, tive sim. essa experiência breve com basquete, e aí entrei como estagiária no futebol lá no Fluminense. E desde então tenho estado lá, hoje já formada, tive essa oportunidade, né, de me desenvolver enquanto profissional lá dentro.
Uhum. Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer, ah, tanto a pesquisa quanto esse estágio foram, assim, pontos-chave para a minha formação, para o meu desenvolvimento, enquanto pessoa também, né? Não só enquanto profissional, porque quando a gente mergulha de cabeça no negócio, a gente traz isso para a nossa vida também, né? Para o nosso dia a Sim. dia. E são coisas que me marcam bastante, porque são coisas que eu faço por amor mesmo, né? Aquela coisa de, ai, psicologia por amor e tudo mais. Mas é bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? Quando a gente Aham. está realizando aquilo que a gente gosta, que a gente vê um propósito naquilo que a gente está fazendo. Isso faz diferença até para o nosso otimismo, nosso engajamento, para aquilo que a gente precisa estar desempenhando no nosso dia a dia. Então, tudo que eu aprendi e venho aprendendo, né? Continuo aprendendo muito com essas pessoas, esses profissionais que são excelentes, a equipe que a gente tem lá, nosso Deus. Sim. Vocês devem conhecer, né? Emily, Simone, Uhum. Rosana, Aline, são, assim, profissionais maravilhosas, me inspiro muito, muito nelas, na trajetória delas. E também o professor Alberto, que é meu paizão acadêmico, Aham. me trouxe para esse mundo e tenho uma gratidão enorme, enorme mesmo para essas pessoas que me ajudaram a me formar, né? Quem eu sou Sim. hoje e com certeza vão continuar ajudando muito aí ao longo da minha trajetória. Fantástico. Realmente, né, quando a gente para, assim, tem profissionais incríveis que ajudam a construir na nossa carreira. Muito bom mesmo. Recentemente, um amigo meu, acho que até você deve ter se debatido com ele lá, o Matheus Vasconcelos, que era lá de Manaus. E um doce, adorei conhecê-lo, muito gente boa, fiquei encantada Aham. com o trabalho dele, projeto dele. Engraçado, né? A gente vai se deparando com um monte de pessoas assim que a gente se encanta, o olhinho brilha. Meu Deus, que trabalho lindo que você faz. E ele estava falando de vocês lá, do trabalho do Fluminense. Ele falou que assim, a estrutura, principalmente essa parte do trabalho da saúde mental lá, que é muito incrível. Ele estava pontuando alguns pontos assim, que o foco que vocês não têm só em performance, realmente tem um foco em saúde mental total, com todas as categorias. Então, ele falou assim, o número de psicólogos, de estagiários que tem lá ativo é realmente algo assim, exemplar, sabe? Para qualquer instituição, não só do futebol, mas realmente de qualquer esporte. Então, é muito legal mesmo. Sim, com certeza. E não só esse olhar voltado para o atleta, né? Uma coisa que Uhum. a Emily já desde muito, muito tempo atrás, né? Desde que ela entrou no clube, enfim, né? Ao longo da trajetória dela no clube, ela tem trazido muito esse olhar humanizado não só para os atletas, mas para os funcionários também, né? Para os profissionais que estão ali envolvidos em todo esse processo, porque para a gente formar um atleta, a gente precisa também pensar no profissional que está ali por trás dessa Sim. formação. Será que esse profissional ele está desempenhando o trabalho dele com bem-estar? Será que ele está feliz com aquilo que ele está fazendo? Uhum. Então, esse olhar que ela vem trabalhando já há muito tempo e que está, assim, tendo esse reconhecimento, nessa visibilidade agora, Sim. nossa, eu acho que são coisas importantíssimas e que certamente a expectativa que a gente tem é que isso possa se expandir, né? Porque Uhum. quando a gente fala sobre ambientes de alta performance, isso sendo no esporte, sendo em empresas, sendo no próprio meio acadêmico mesmo, ambientes de alta performance que demandam muito da gente são ambientes adoecedores. Sim. Então não tem como a gente ficar exigindo desses profissionais, dessas pessoas que estão envolvidas nesse meio, que elas sejam produtivas, que elas desempenhem bem, que elas consigam fazer as outras pessoas desempenharem bem, se a gente não estiver olhando também para a saúde mental dessas pessoas. Perfeito. Então, isso é um olhar que tem sido muito trabalhado lá. E por conta de toda essa trajetória, de todos esses anos que isso vem sendo trabalhado, a gente tem esse acolhimento do nosso trabalho, né, por todos os profissionais. Os profissionais apoiam, entendem, abraçam de verdade, é, de repente alguma orientação, alguma troca, perguntam coisas para gente. Então, assim, Uhum. é muito legal ver que esse reconhecimento é reconhecimento genuíno, sabe? Não é aquela coisa da boca para fora. Não, as pessoas realmente estão entendendo a importância da gente estar falando e trabalhando saúde mental. E isso é uma coisa, assim, que é fantástico. Realmente. Tipo assim, de fora, assim, para quem acompanha, eu sigo você, sigo a Emily, sigo acho mais umas duas psicólogas que estão envolvidas aí com o Fluminense. E realmente, sim, o trabalho que vocês vêm realizando é algo
muito incrível mesmo, assim. Como eu falei, um exemplo, sabe? É bem legal mesmo. Interessante saber mais sobre. Mas, Gabriele, e hoje, atualmente, né? Você formou, acho que no final do ano, ou Foi. foi? E como está sendo agora esse início de carreira como profissional agora? É, início de carreira é uma coisa que é bem importante de ser conversada. Porque Realmente. a gente sempre tem aquela expectativa, né, de sair da faculdade, vou estar com a agenda lotada, não sei o que, e não é bem assim, não. A gente precisa ir ali Aham. aos pouquinhos, trabalhando e buscando também agregar valor para as pessoas, né? Não é só estar Sim, ali querendo chamar paciente, cliente, atleta, seja lá o que for, só para dizer que tem a agenda lotada, se a gente não consegue também estar agregando algo positivo para essas pessoas. perfeito. Mas sobre esse início de carreira, dá um friozinho na barriga, né? Eu acho que a gente talvez saia um pouquinho despreparado, assim, da universidade nesse sentido de, tá, beleza, saí, agora onde que eu começo? O que que eu Uhum. começo a fazer? Hoje em dia, com esses recursos tecnológicos que a gente tem, né, de divulgação, de promover o nosso trabalho e tudo mais, isso não é ensinado pra gente. A gente meio que aprende ali na cara e na coragem e boa Isso. sorte, se vira. Aham. Então, é, hoje é uma coisa que acaba pegando muito pra gente, né? Então, eu tenho colegas, eu mesma já passei por esses pensamentos, né? Mas, tipo, caraca, tenho que ficar fazendo isso mesmo, sabe? Uhum. Ficar ali atrás, de, enfim, promover, divulgar, que não sei o quê. Sim. E é uma coisa que a gente acaba saindo um pouquinho despreparado da faculdade para poder fazer. Então, início de carreira é um pouquinho isso, né? A gente se desconstruir um pouquinho e se adaptar às coisas que estão acontecendo à nossa volta e se permitir também estar aberta a essas novas possibilidades para que a gente consiga se desenvolver enquanto profissional naquilo que a gente escolher para a gente, seja empresa, seja em clínica, seja meio acadêmico, enfim. Então, início de carreira, a gente sai da faculdade com bastante expectativa, Sim. e essas expectativas são ótimas, a gente precisa realmente ter expectativa, até porque isso que dá aquele gás para a gente seguir, né? Mas a gente não pode se deixar frustrar com as primeiras decepções que a gente acaba encarando. Demora para sair CRP, às vezes a coisa Esse é não um ponto ajuda aí. muito, não. Processo burocrático. Isso Aham. demanda um tempinho, dá um pouquinho de dor de cabeça, mas dá tudo certo. Gente, não se assusta não, tá? Né? É só para preparar um pouquinho o ambiente aí para quem está saindo da graduação, mas é tranquilo. Depois que vai com tudo. Exato, e sim, essa proposta aqui do Nova Geração é muito disso, sabe? Eu sempre trago pessoas que ou estão no finalzinho da graduação ali, mas assim, já tem um certo reconhecimento, já tem uma história com a psicologia do esporte, ou estão nesse processo de início de carreira. E até mesmo com 2 anos, assim, depois de formado, o pessoal ainda traz muito disso, sabe? Não importa onde você tá, se é no Roraima, Ceará, Minas Gerais, todo mundo sempre traz um pouco disso, de realmente desse, Uhum. desse impacto, assim, que tô super com expectativa, mas o CRP saiu, sei lá, em março. Eu fui atrás de janeiro e saiu em março, tem todo esse processo. E agora, começa a atender presencialmente, tipo, e o online, o que é que eu preciso? É tanta burocracia, né? Que ninguém explica pra gente, a gente vai buscando. Exato. E a agenda vai lotar, mas por quê? Como é que eu vou. A agenda vai lotar e do nada eu tô atendendo, sei lá, 20, 30 pessoas e eu vou conseguir dar a atenção que eu quero? Será que Então, eu tô preparado? aham. Será que eu preciso fazer 10 pós-graduações? Um mestrado e um doutorado antes Ah, de começar? Sempre vem muitas essas é assim dúvidas, né? mesmo. Mas é Sim, interessante. É algo que se repete mesmo. sim, exatamente. E é aquilo, né? A gente vai e vamos tentando. O bom é que quando a gente consegue conhecer, né, algumas pessoas que estão passando por esse mesmo processo, a gente dá a mão e vai Uhum. junto, né? Ai, me ajuda aqui. A Sim, gente se ajuda ali, tenta ajudar de alguma maneira. E eu acho que o que mais pega um pouquinho nesse início, né? Porque tem o código de ética. sim. Será que eu estou cometendo aí alguma falta ética? Será que o Aham. CRP vai vir atrás de mim? Imagina se bate alguém ali na porta para poder dizer que eu não posso mais exercer a profissão. Nem Exato. peguei CRP ainda, já estou fazendo coisa errada. Então são Aham. coisas que a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento. Por mais que a gente tenha aulas de ética e isso e aquilo, tem coisas que para as quais a gente não tem uma orientação
específica, né? Até mesmo essa coisa das redes sociais. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer? Não tem Uhum. uma coisa muito clara com relação a isso. São Sim, suposições. E aí a gente exato. fica mesmo meio perdido. Tipo, eu já vi uma questão bem interessante que era muito de postar um feedback do meu paciente. Então, o paciente mandou uma mensagem no WhatsApp, posso repostar? E aí só que não está contemplado no código de ética, mas ao mesmo tempo você fica. É algo que está para ser discutido, sabe? Porque até que ponto isso é meio invasivo, até que ponto eu estou tentando me vender como um bom profissional a partir, e o código de ética acaba não permitindo isso, nessa questão de divulgação. E aí é bem conflitante ao mesmo tempo. Será que vão bater na minha porta? Será que eu errei alguma coisa aqui nesse Uhum, post e vão me buscar e vão levar no CRP? exatamente. Exatamente. Aí, ao mesmo tempo, aquela coisa, poxa vida, mas como é que eu vou fazer as pessoas conhecerem meu trabalho se eu não posso me promover? Uhum. Até onde é essa barreira, sabe? A gente não sabe, né? Sim. E aí a gente acaba tendo um pouquinho de revolta de vez em quando também, né? Porque a gente vê um monte de pessoa que não tem informação, Nossa. assim, que não fez nada de nada e tá lá dizendo que trabalha psicológico, dizendo que é psicoterapeuta. Exato. E o negócio é esquisito. Por que que esse arrepio não vai nessas pessoas também, né? É, a gente fica com Sabe? medo, mas Às talvez vezes dá vontade. era para ele estar correndo atrás dessas pessoas, né? Não da gente. Aham. Essas pessoas que Complicado. tinham que ter medo, não a gente. Exato. Mas, Gabriele, em relação, por exemplo, ao contexto do Rio de Janeiro, né? É bem comum, principalmente quem é nos outros estados, comenta muito o eixo ali Rio e São Paulo como sendo os principais polos para a psicologia do esporte, assim, com os grandes clubes, muita questão até de, tipo, de investimento mesmo, diferente de, sei lá, Norte, Nordeste, por exemplo, e até o Centro-Oeste também eu acabaria encaixando aí. Mas você vê uma grande diferença nesse processo, tipo, que comparado com algumas pessoas que você conhece, nesse ponto que para você, sei lá, existiam mais oportunidades, você acredita? Ou realmente, por ser os grandes polos, é mais difícil, talvez? Também tem isso, né? Acho que por ter mais número de psicólogos, quem sabe? Então eu não sei te responder com precisão, não, Sim, porque sim. eu vejo esses dois contrapontos. Ao mesmo tempo em que tem essa visibilidade muito grande, né, nesses locais, também Aham. tem uma certa procura muito grande de muitas Sim. pessoas querendo também estar nesse meio. Mas, assim, uma coisa que é importante da gente entender, né? Trabalhar com esporte não é só trabalhar em clubes. A gente pode fazer várias coisas muito legais com o Sim. esporte, com a psicologia do esporte. E isso também é uma coisa que às vezes a gente não tem tanto acesso assim. A Aham. gente vê por cima, vê por alto, mas tá, e na prática, como é que eu faço isso? Como é que eu começo a desenvolver isso aqui? Sabe? A gente também não tem muito acesso a isso. A própria disciplina de psicologia do esporte, a gente não tem tanto acesso a isso na faculdade, Sim. né? Então, sair da universidade, sair da graduação, tendo essa visão um pouquinho mais ampla sobre o que a gente pode fazer enquanto profissionais que querem se inserir no meio esportivo, mas que não necessariamente vão atuar em clubes, sabe? Que possibilidades a gente tem? Por onde que a gente pode começar? E Aham. aí, eu acho que para quem está querendo, né, trilhar esse caminho e de alguma maneira entender essas possibilidades é buscar por exemplo, das instituições, né? Associações, a SOPERJ, Sim. a ABRAPESP, são, assim, onde você consegue ter eventos, palestras, alguma orientação, você tem contato com profissionais que estão atuando ali há bastante tempo, pessoas que têm experiência, que podem te orientar também. Então, estar buscando é, por essas possibilidades, né? Por esses Uhum. meios, né? Palestras, congressos, cursos, e Sim. se permitir também ter um pouquinho de cara de pau para poder fazer contato com as pessoas, porque às vezes dá uma vergonha, né? Tipo, caramba, você Aham. vê lá uma pessoa que é assim, reconhecida, pô, quem sou eu para poder chegar nessa pessoa e falar, poxa, me dá uma dica aí, né? Às vezes bate um nervosinho, mas a gente precisa ser um pouco assim para tudo na nossa vida. A gente Sim. precisa ser um pouquinho assim para a gente conseguir se orientar e se guiar naquilo que a gente quer, né? Buscar com pessoas que já têm contato com a área, já têm um pouco do conhecimento, muito do conhecimento para dividir isso com a gente, mostrar para a gente o caminho que a gente pode seguir também para poder estar levando saúde mental Sim. através do esporte, né? Seja ele de alto rendimento, seja ele
de iniciação, seja em projetos. Acho que o foco é isso, né? Levar saúde mental e ajudar essas pessoas a desenvolverem as habilidades psicológicas, desenvolverem habilidades sociais, habilidades emocionais. O foco principal tem que ser isso. Perfeito. E acabei ficando curioso. Você teve a disciplina de psicologia do esporte na graduação? A gente tem como eletiva, não como obrigatória. Mas você acabou conseguindo fazer ela ou deixou? Mais ou menos, porque eu ia começar a fazer, entrou a pandemia e todas as disciplinas que estavam ali programadas foram canceladas. Caramba! E aí, e aí não consegui concluir a matéria, né? Acabaram que outras eletivas Uhum. surgiram. Enfim, né? Aquela coisa que a gente Sim. sabe que aconteceu no início de pandemia, mas estou tendo a oportunidade desse contato, né? Agora, está acabando agora, né? O período lá na UERJ Uhum. e pelo mestrado eu consegui fazer o estágio docente junto com a Natália, né? A gente dando aula numa turma de psicologia do esporte. Massa. Então, apesar de, assim, estar do outro lado, né? De alguma maneira eu consegui ter um pouquinho desse contato, né? Explicar sobre a trajetória e trazer um pouquinho dessas dúvidas que muitas pessoas têm com relação à atuação. O que que a gente faz? Como a gente Sim. faz? Né? Perfeito. Basicamente isso. É bom. Eu acho que você, no caso, seria a primeira pessoa que teve esse contato, assim. Das pessoas que eu trouxe aqui de vários estados, ninguém teve a disciplina. Sempre foi muito do que você trouxe, de ir na cara de pau e ir atrás tipo, de algum lugar que tem um psicólogo, às vezes um professor ali que já trabalhou, ou então, tipo, sei lá, é do organizacional, mas aí você chama ele para dar uma orientada básica de trabalhos, alguma coisa, tipo, ó, me orienta, vou seguir esse projeto aqui de extensão, vou fazer essa pesquisa. É muito essa ideia, tipo, de vou correr atrás, sabe? Então, até você também, até tipo, você acabou realmente não tendo. E acho que é bem difícil. Não, sim. São pontualmente, são casos pontuais mesmo, assim, tipo de disciplina eletiva e tal, que o pessoal acaba tendo, mas pelo menos aqui, até agora, eu não entrevistei ninguém que teve. Pouquíssimos lugares, pouquíssimas universidades oferecem a matéria, né? E como eletiva ainda. Sim. Eu, pelo menos, não consigo lembrar agora de alguma que tenha obrigatória ali na grade, né? Psicologia do esporte. Eu acho que tem, mas não me vem à cabeça Aham. agora. As que eu sei são só como eletivas mesmo. Uhum. Gabriele, como você vê o cenário da psicologia do esporte no Rio de Janeiro atualmente? Promissor. Eu tenho muita expectativa de que tudo que a gente tem construído aqui se expanda para os outros estados e que a gente consiga consolidar cada vez mais o trabalho que a gente tem feito, né? Uhum. E sobre, até mencionando o trabalho que a gente tem desenvolvido no Fluminense, muitas pessoas entram em contato com a gente, falam com a Emily sobre isso, do quanto essa visibilidade, de certa forma, é importante porque faz com que mais pessoas tenham esse conhecimento da importância do trabalho da psicologia do esporte, sabe? Então, onde é que a gente ia imaginar que a gente ia ter na televisão um atleta falando bem do trabalho, Sim. falando sobre a importância disso, né? Não só lá, mas de outros clubes também, de outras modalidades esportivas, nas Olimpíadas, a gente teve a Simone falando sobre isso. Aham. Então, assim, eu acho que a gente tem hoje um cenário muito promissor se a gente conseguir continuar nessa pegada, né? Acho que o importante é isso, a gente não desistir, porque eu acho que a gente tem conseguido cada vez mais ganhar o nosso espaço, mostrar que o nosso trabalho é importante sim, que quebrar essa ideia de que psicólogo só trata doença, psicólogo é coisa de maluco, não é? A gente está aqui para poder ajudar a desenvolver habilidades também, a gente está aqui para Sim. poder ajudar no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, sabe? No desenvolvimento do ser humano. Então, a gente conseguir levar pelo menos um pouquinho disso para as pessoas e fazer com que as pessoas se conscientizem disso, eu acho que a gente já tem aí um pouquinho do caminho andado para que isso seja disseminado por todo o Brasil também, né? Não só no Brasil, mas fora também. Sim. Se a gente for buscar por estudos, né, no contexto do esporte, na área da psicologia a gente tem muito pouca coisa, sabe? De Aham. estudos bem consolidados, de estudos bem desenvolvidos. É uma quantidade muito pequena, se a gente for comparar com
as outras áreas, né? Então, a Sim, gente precisa estar reportando cada vez mais a importância do nosso trabalho. Para que a gente está ali? A gente não está ali para querer ficar taxando atleta ou profissional, ou seja lá o que for, de doente, de que está com problema na cabeça. Não tem nada disso. A gente só está querendo ajudar a pessoa a se desenvolver, a conseguir conquistar os seus objetivos, alcançar aquilo que quer realizar, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, mas tendo bem-estar nisso. Porque se a gente não tem bem-estar, a gente chega onde? A gente acaba exato. parando no meio do caminho, né? Fantástico. Então tem bastante expectativa de que a gente consiga expandir. Uhum. E esse ano foi bem marcante, né, também. Assim, na questão, até falando do futebol mesmo, no contexto do Brasil, em vários estados, assim, clubes que têm um acompanhamento psicológico vencendo e os atletas mesmo relatando, tipo, sobre a importância desse acompanhamento, os treinadores também falando dos pontos positivos nisso. Então isso acaba fortificando, principalmente vindo do ano como foi 2021, né, com as Olimpíadas, tipo, com vários atletas trazendo isso. Então a gente vê que estamos numa onda boa de realmente de se trazer a importância do trabalho psicológico, né? Que, sei lá, que espero que com a Copa do Mundo também isso seja mais fortificado ainda. Sim, e trazer sem vergonha, né? Porque Sim. algumas pessoas acham que você falar que não tá legal, tá triste, que não tá se sentindo Uhum. bem, tá ansioso, é uma coisa ruim, é um motivo para ter vergonha. E não é, a gente é ser humano, a gente passa por isso. São coisas que fazem parte da nossa natureza. Ficar triste, chorar, ter raiva, se sentir ansioso, sei lá, tá com uma autoconfiança aí lá embaixo. É normal, faz parte da gente, não tem vergonha nenhuma nisso. Não tem vergonha nenhuma em mostrar que você é ser humano e que você tem ali suas vulnerabilidades e tudo bem, né? Uhum. A gente não pode se acomodar nisso, claro. Sim. Mas mostrar que isso existe, tentar esconder, mascarar e vestir aquela armadura, né? De ser uma pessoa super forte, não sinto nada, nada me abala, nada me atinge, isso é surreal. Por isso que a gente tem muitas pessoas em diversos contextos, diversas áreas, que adoecem porque sempre se teve muito esse estigma com relação a mostrar essas vulnerabilidades, né? Sim. E isso acho que expande até um pouco além do esporte. Eu atendo de forma clínica na clínica escola, na minha universidade, e acho interessante, tem uns 4 pacientes que eu atendo que eles são primeira vez fazendo terapia. E eles falam isso, que eles inicialmente tinham esse receio de fazer, e hoje eles falam naturalmente para quem pergunta que, tô indo na minha terapia. A pessoa, por quê? Ele, porque todo mundo precisa, eu tô precisando, não tô 100% bem. E eu acho que eu preciso. Então, assim, acho interessante a forma que eles falam, tipo assim, que eles não têm problema em dizer que está indo na terapia, sabe? Eles comunicam realmente para os familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho, que, olha, no momento da terapia aqui, e pode ser, eu não tô com nada, tipo assim, não tô com nenhum diagnóstico, tipo, não tô precisando tratar a doença, não é isso. Ele tá buscando autoconhecimento, tá buscando melhorar alguns aspectos da vida dele, e fala livremente, eu estou indo na terapia. Então a gente também vê isso no questão do esporte, né? Tipo, o pessoal falando, tem um acompanhamento psicológico. E isso é bom. E eles estão tranquilos de dizer, tipo, não tem aquela vergonha, né, de falar que tinha há um pouco tempo atrás. Sim, isso é lindo demais de ver, né? Aham. Muito bom. E acaba reforçando, né, tipo, a importância do nosso trabalho, né? Tanto na questão de saúde Sim, mental como performance também. com certeza. Com certeza. E para que dá aquele quentinho no coração, né? Tipo, ai, caramba, tá valendo a pena. Isso aí. Gabi, você teria alguma coisa a mais que você gostaria de trazer para o papo de hoje? Acho que nada muito específico, né? Só reforçar isso, gente. Se Uhum. vocês querem seguir na área da psicologia do esporte, corram atrás, sejam cara de pau mesmo, não tenham vergonha de ser cara de pau. A gente precisa, às vezes, quebrar um pouquinho essa vergonha de ser cara de pau. Sim. Procurem por pessoas que estão atuando naquilo que vocês gostam, naquilo que vocês se interessam. Realmente se permitam estar buscando, né, essas pessoas, esses locais, esses eventos. E é isso. E entendam também que a psicologia do esporte não é só trabalhar em grandes clubes. Você pode ser psicólogo do esporte e fazer várias outras coisas lindas, Uhum. trabalhos tão válidos e tão especiais quanto, né? Então, não desistam disso se vocês quiserem seguir nessa área. E apesar de ter pouquíssimo conhecimento, não tô, assim, tô expert, né? Tô começando agora a minha trajetória, mas no que eu puder ajudar ou indicar alguém que possa ajudar, de repente, estou à disposição também. Podem ficar à vontade para entrar em contato. Fantástico.
Gabriele, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos ensinamentos aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu espero que o pessoal que assiste realmente vai aproveitar bastante assim, dos conteúdos que você acabou trazendo aqui e toda a sua trajetória. Foi muito bom te ouvir e realmente foi um prazer aqui hoje. Imagina, o prazer é todo meu, né, de estar aqui, de ter recebido esse convite. Me sinto honrada de estar aqui representando o Rio. E é isso. Estamos aí, qualquer coisa, só chamar. Eu falo a mesma coisa para você. Precisando, só chamar. Pessoal que foi assistindo até agora, Obrigada. muito obrigado também. E a gente se vê no próximo encontro. Então, tchau, tchau. Beijo.